Bem-vindos a todos aqui no Baú do Trader, mais um dia na companhia de Urciano para fazer alguns comentários aqui com vocês. Ontem, para quem acompanhou o vídeo, eu já havia afirmado que o rompimento da borda inferior do canal lateral indicava um aprofundamento de um mergulho que nós ainda não sabemos aonde vai parar. O Márcio até colaborou aqui, falou, olha, deve ter ali um suporte em 121 mil pontos. De fato, nos 121 mil pontos, mais ou menos nessa faixa, vocês notam que no movimento de subida, meses atrás, ele deu realmente uma paradinha ali em torno dos 121 mil pontos, que é bem natural, porque vindo de baixo para cima, havia uma barreira psicológica, era uma resistência dos 120 mil pontos. Então, nessa faixa entre 120 e 121, ele deu uma paradinha para uma confirmação. Eu não sei se agora, no sentido contrário, essa resistência, ela vai ser, esse suporte, ele vai ser tão efetivo. Vai depender muito de como a gente vai chegar ali. Por isso que eu não fico fazendo prognósticos. Eu só sei que o movimento é para baixo. Não é um movimento de amanhã, depois da manhã e tal, não. O movimento, olhando o filme, é para baixo, certo? Aí eu quero, antes de mostrar aqui o gráfico para vocês, fazer uma pequena observação. Nós fomos surpreendidos ontem com a mudança da meta fiscal para o ano de 2025, que não será mais meio, será 0, bolinha. Zero, na verdade zero. Estou ironizando, mas para mim não é surpresa nenhuma. E eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte aspecto. Vocês perceberam que a Simone do Tibet, ela explicou muito bem por que eles estão mudando a meta de 2025, depois como é que vai ser 2026, talvez até 2027, mas não de 2024. Vocês perceberam essa sutileza? Nós estamos falando de um futuro que, na verdade, a gente só vai saber se foi cumprido no final de 2025, certo? Mas nada, não vamos fazer nada em 2024. Essa é uma característica muito evidente do progressista. O progressista, ele sempre coloca para você a solução de problemas futuros. É um futuro que, na verdade, depois não vai chegar nunca. Porque os problemas do presente, o progressista não quer mexer, porque é mais desagradável. Então, em vez da ministra do Planejamento atacar os problemas tangíveis dos últimos 8 meses deste ano de 2024, não, ela fala de uma mudança de meta para 2025, depois do que vai acontecer em 2025. Vocês entendem? Você joga para frente, porque lá na frente você vai descobrir, depois que passarem aí, 1 ano e meio, 2, você vai descobrir outras desculpas para simplesmente dizer por que você não fez aquilo que você dizia que ia fazer. Vocês entendem qual que é a cabeça do progressista? Por isso que o Thomas Sowell, no livro lá, Conflito de Visões, ele fala muito disso. O progressista, ele vive num mundo futuro, imaginário, onde ele acredita que nós teremos todas as condições de resolver os problemas que eles dizem que eles vão resolver no futuro. E os problemas do presente, né, ministro? Os problemas do presente de 2024, gastando do jeito que estão gastando, um monte de gente entrando em greve para salários, para uma série de coisas, isso ela não quer resolver. Não vamos resolver essas coisas agora em 2024. O próprio ministro da Fazenda diz, não, o orçamento está fechado. O orçamento está fechado, só que não dá para mudar nada. Mas lá para 2025, 2026, a gente pode sonhar, yes we can, né? Como dizia o Obama, né? Então não me surpreendeu. Exatamente o pensamento do embromation, tá certo? Vai jogando para o futuro. Bom, nós temos então aqui o movimento, não foi uma queda profunda, mas ele está testando os limites inferiores. O próprio movimento no intraday, né, demonstra isso. Vocês vejam que o fechamento, apesar de ter sido em queda, ele ficou no meio do caminho do espectro de variação do dia, né, entre o máximo e o mínimo do dia, né, que aliás o máximo do dia hoje foi inclusive a abertura, né, o máximo do máximo foi a abertura. Mas, de qualquer forma, o fechamento ele ficou praticamente na metade do caminho. Mas ele testou, molhou o bico para baixo, testando alguma coisa, e o vazamento dos 125 mil pontos. Nesse aspecto, como o Márcio colocou aqui, vocês vejam que existe, não é que eu escolho, é que o próprio cálculo do Fibonacci, ele bate ali
nos 120 mil pontos que o Márcio citou. Então existe sim uma zona de suporte nesse nível, mas eu considero muito tênue, né? E aí vai depender muito de uma sucessão de fatores até, né, o que vai acontecer. Vamos ter a reunião do Copom no começo de maio, né? Nós já vamos ter uma série de dados consolidados que vão ter que aparecer do primeiro trimestre, que muita coisa ainda está ali no limbo, né? E não venha me culpar o cenário internacional. Não venha. Objetivamente, nesse momento, o petróleo continua no mesmo nível dos $90, o Brent, tá certo? As tensões internacionais de conflitos continuam no mesmo ponto. Então, assim, o conflito no Oriente Médio continua onde está. Ah, não, mas é que o Irã atacou. Não, assim, ele atacou, o outro revidou e tal, porque não sei o quê. Não, e daí? A Rússia continua dentro ali da Ucrânia, tá certo? E nós temos a eleição americana. Temos a pré-campanha da eleição americana. Mudou alguma coisa? Alguma coisa mudou? O juro nos Estados Unidos mudou? O Powell hoje, ele disse alguma coisa diferente do que ele já vem dizendo? A inflação resiliente, mas talvez não, a inflação não é de demanda, e não sei o quê, mudou alguma coisa? Não. Então não adianta vir culpar que o cenário de hoje, tétrico aqui, de bolsa e de dólar. O dólar já capturou a situação. O câmbio é o primeiro que captura uma situação de embromation e de enrolation, né? Ele já mudou de patamar, ele não vai ficar nesse patamar dos entre 5,25, 5,26, não. Ele vai dar uma arrefecida ao longo da semana que vem, mas não pense que ele vai voltar para aquele cenário abaixo de R$5. Esquece. Ele vai ficar agora orbitando numa nova faixa, um pouco abaixo dos 5,20. Então, vamos dizer que seja ali 5,05 no mínimo, numa situação, sim. 5,15, 16, 17, sim, numa banda ali, vamos dizer, de uns 15 centavos nessa banda, né? Até o próximo estresse. Como ele já testou os 5,27, ele vai tentar chegar nos 5,30 fácil. Aliás, ele já teve nesse patamar no começo do ano passado, então não é uma novidade o câmbio. Se alguém olhar e dizer, o câmbio está a 5,30, não é uma novidade no início de 2023, tá certo? Mas ele vai testando. Então o câmbio é o primeiro que vai desencarnar. Você pode ficar discutindo meta, como é que vai ser, se a Selic no final do ano. O câmbio é como se ele fosse um combo. Ele engloba tudo isso. Ele engloba uma mistura da inflação aqui, inflação nos Estados Unidos, o juro nos Estados Unidos, o juro real aqui, né? E as tensões, sejam fiscais, sejam políticas e tal. Vejam o que eu vou falar. O governo está caminhando para aquela que o americano coloca muito bem, essas coisas, que é o pato manco. Então, quando terminar 2024, definitivamente, veja que o executivo não consegue emplacar nada no legislativo, nada. Principalmente nesse ano, que é um ano de eleição municipal. Então, esquece. E bem provável que ele saia, depois da eleição, mais pato manco do que ele está agora. Então, não adianta viagem internacional, ficar lá encontrando com os companheiros, com as coisas, isso não vai resolver. Então, a minha expectativa, principalmente para 2025, se você me perguntar hoje, eu diria que o filme 2025 é pior do que 2024. Como eu já dizia no ano passado, para as pessoas que me conhecem, eu falei assim, você está reclamando de 2023? Aguarde 2024. Porque 2023 ainda tinha aquele superávit que o Guedes deixou, certo? Você não terá isso quando entrar 2024. Eu falava isso um ano atrás. Então, se você está preocupadinho, lembra que a bolsa caía no primeiro trimestre de 2023. Ó, isso aqui é café pequeno. Aguarde 2024. 2024, todos esses gastos vão se intensificar. Vocês ainda acreditam que o déficit é zero? Claro que não. Nesse ano? Claro que não. Vocês acreditam que o ano que vem o déficit vai ser zero? Claro que não. Né? Isso é óbvio, é transparente. Só você acompanhar qual é a taxa de crescimento de despesas que o governo vem carregando, né? E mais os reajustes, tá cheio de reajuste aí, mas isso, aquilo, vai ter que gastar. Agora o ministro falou assim, não, eu estou preocupado com a Previdência. Agora você está preocupado com a Previdência? Agora você está preocupado com a Previdência? Arranja outra desculpa, tá certo? Então eu diria que o mergulho pode ficar muito pior, né? E quando eu lembrava a vocês os títulos híbridos, como a NTNB 2045, hoje em algum momento pela manhã, eu dei uma checada lá no Tesouro Direto, estava 6,11 de juro real. Aí eu vou lá e belisco mais um pouco. Sempre que for subindo, eu vou comprando. Já fiz isso várias vezes. Isso não vai ser a primeira vez que eu fiz isso. Depois, lá na frente,
quando eu achar conveniente, em algum momento o juro vai cair, daqui uns 2 anos, aí provavelmente talvez caia com mais efetividade, né? Não agora, nessa queda que o juro real continua super alto, né? Aí eu vou descascar e vou vendendo tal, com prêmio excepcional, tá certo? E os prefixados voltaram a subir. E aí, cuidado com aquele CDB gordo, que estão te vendendo aí CDB pré. Acompanhe. CDB pré, sem liquidez, para vencer em 2030. Cuidado, né? Quando alguém precisa captar nessa taxa, é porque, ó, a coisa tá feia, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, eu e o Urciano agradecemos aqui. O cenário agora é aguardar, né? Como eu já havia antecipado, abril tem tudo para terminar com acumulado em 4 meses de mais de 7%. Hoje já estávamos com mais de 7% de queda no ano, né? O que deixa aí os day traders, agora vira ponto e agora sai vendendo, hein? Sai vendendo, opção de venda, monta a estratégia ao contrário e vai para cima, tal, faça suas apostas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, até breve.